Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você não me conhece, eu me chamo Geisiane Max e hoje, olha só o que a gente vai aprontar aqui. Vamos criar esse post do zero. Então, sem mais delongas, se você não é inscrito no canal, já se inscreve e vamos aqui que a gente vai começar a nossa brincadeira no Photoshop. Eu já tô aqui com o novo documento e o primeiro passo, como vocês já sabem, eu vou criar aqui uma cor sólida e vou puxar esse tom de azul, tá? Esse código aqui, caso vocês queiram fazer aí junto comigo. E eu vou dar um OK e vou arrastar aqui uma textura que a gente vai utilizar no nosso BG. Primeiro passo, quando eu faço um criativo, é sempre o BG, né? Isso me ajuda mais. Então, eu já vou trazer aqui essa textura, vou mudar para sobrepor, abaixar um pouquinho a opacidade. Vou trazer uma outra textura também, né? Que na verdade isso daqui é um vetor. Esses vetores aqui vocês acham bastante no FreePic. Tem até uns gratuitos lá que são bastante interessantes. E aí eu já vou colocar aqui, posicionar dessa forma. Você vê que ele vem, né, todo em branco. Então, o que é que você pode fazer aqui? Em vez de ir lá mudar a cor, né, puxar para um azulzinho. Não, é bem tranquilo. O que é que você vai fazer? Você vem aqui e muda também para sobrepor. Então você vê que a gente tem um resultado bem legal. Pode vir aqui em luz direta, luz indireta, né? Você vê que não vai mudar tanto, muda mais lá o fundo, mas eu gosto muito de trabalhar aqui com sobrepor, principalmente quando a gente está falando do azul no fundo e o elemento branco. Então, quando a gente muda aqui para sobrepor, fica um resultado bem legal. Vou deixar aqui, talvez aumentar um pouquinho mais. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou te ajudar, tá bom? Então, vou deixar posicionado assim. Tá? Então, vamos agrupar isso daqui tudo e chamar de BG. Por enquanto, o nosso BG está pronto. Agora, eu vou trazer a imagem aqui de um médico. A imagem já está recortada. Tá? Recortei já para a gente ganhar tempo aqui na nossa aula, né? Para ser uma aula bem dinâmica. Então, vou aumentar, deixar mais ou menos aqui. E o nosso primeiro passo vai ser fazer o tratamento aqui nessa imagem. Então, com a imagem selecionada, eu vou vir aqui em filtro do Camera Raw e vamos fazer aqui os ajustes. Primeiro de tudo, vamos abaixar um pouquinho a temperatura, né? Deixar um pouquinho, né, mais frio. Aqui tá bom, -7. Dá um pouquinho mais de contraste, você vê que a região aqui do rosto dele tá bem clara, né? Então, não vou mexer nas partes brancas. Ao contrário, vou mexer aqui nos pretos. Então, vou puxar um pouco mais, que aí já me ajuda principalmente a dar, né, um contraste melhor. Aqui nos realces também. Deixa eu abaixar só um pouquinho. Aqui nas sombras também, justamente para não ficar tão claro o rosto dele. E aqui na claridade, eu destaco um pouco, tá? Eu dou um pouquinho mais de textura. Desembaço um pouquinho, os brancos eu acho que dá para diminuir mais um pouco, não tanto, para não ficar tão escuro, tá? Então, se você clicar aqui, você vai desabilitar, e a gente estava, né, a foto crua, veio dessa forma, e a gente já consegue esse resultado aqui só mexendo com câmera RAW, tá? Então, olha só como ficou bem legal. Diminui um pouquinho. Então, aqui agora eu vou colocar um equilíbrio de cores, vou clipar aqui na nossa imagem, puxar aqui, né? Minha propriedade fica aqui embaixo, deixa eu só ajustar aqui um pouquinho para vocês verem, aqui ótimo. Eu vou puxar aqui essa parte mais pro azul, aqui um pouco mais pro magenta, um pouquinho, e aqui pro ciano, tá? Aqui eu posso diminuir um pouquinho mais a opacidade. Vamos deixar assim. Agora, o que acontece? Aqui na parte do cabelo dele, você vê que ainda ficou um pouquinho ali do recorte, né? Normal. Então, o que a gente pode fazer? E quando eu falo do recorte, é muito mais essa parte assim, que fica um pouquinho de ruído. O que a gente faz para ajudar com isso daqui? Vou criar aqui uma nova camada, clipo também. E aqui eu venho, vamos coletar um tomzinho desse daqui mais escuro do cabelo dele. Feito isso, eu já vou mudar essa camada para multiplicação. Abaixo aqui também o meu fluxo e vou passando aqui de leve, ó, tá? Só para escurecer, para não ficar tão claro. Olha só como... Opa, aqui foi muito.
E aí eu posso dar uns cliques aqui por cima, tá? Abaixo um pouquinho mais do fluxo. Eu vou tirando aqui essa parte. Acho que aqui cabe um pouquinho também. Tá? E aqui é mais para se você quiser escurecer, né? Tava muito claro ali. Justamente porque a imagem foi tirada num lugar claro, né? Então, se eu desabilitar aqui, olha só, a gente, né, tava com a imagem dessa forma. Com esse pequeno ajuste que a gente fez, ficou assim. Você vê que fica bem melhor. Junta tudo, agrupa. Vou chamar aqui de imagem. Deixa eu me jogar um pouquinho pra cá. Show de bola. Vamos deixar ele posicionado aqui, tá? Isso daqui a gente vai ajustando no decorrer da nossa aula. Agora eu vou criar um retângulo aqui por cima dele. Arrastar ele mais pra cá. E aí a gente vai colocar o retângulo assim. Aqui nas propriedades. E vamos me arrastar. Vamos me deixar aqui. Vou arredondar um pouquinho as bordas. Tá bom? Isso daqui, se você estudar principalmente psicologia das formas, vai fazer muito sentido. Então, a gente vai deixar um pouquinho arredondado. Até porque faz sentido até com o posicionamento do cliente. E aqui no BG, a gente já dá para diminuir um pouquinho a opacidade. Show de bola. Aqui talvez aumentar um pouquinho mais. Você vê que clareia aqui no fundo, tá vendo? Vamos deixar assim por enquanto. Vamos dar aqui pro branco. E aqui a gente já vai começar a encaixar bem para colocar copy. Aumentar um pouquinho mais aqui a imagem. Tá? E aí são ajustes aqui que a gente vai fazendo. Eu diminuí aqui um pouquinho a opacidade só para ver aqui o encaixe. Tá? Não sei se vocês lembram, mas lá na nossa imagem, né, na imagem que eu mostrei para vocês do criativo, já pronto, tava fazendo meio que uma integração aqui do braço com o tablet, né? Então eu diminui a opacidade para ver como é que a imagem tava aqui no nosso BG. Então, vou trazer para cá. Beleza. Vamos deixar assim. Aí aqui, nesse retângulo, eu vou coletar esse tom aqui mais claro. Beleza? Vamos deixar assim. Se eu já trazer para cá o perfil aqui do cliente. E já vou escrever aqui. Sobrou vagas no programa. Essa fonte aqui mesmo. Altone. Uma fonte muito bonita. Vou diminuir aqui um pouquinho mais. E aqui já vou duplicar. E vou escrever aqui mais médicos. Esse daqui eu utilizei a Agart Black. Inclusive era essa fonte que eu utilizava no meu perfil. Quase um ano utilizando essa fonte. Sempre gostei muito. E aqui eu vou aumentar um pouquinho. Diminuir aqui o espaçamento. Tá? Vamos alinhar? Deixar tudo alinhadinho, tudo bonitinho. Show de bola. Junto esses dois aqui. E vou chamar aqui de H1, né? Que é o nosso título. Aqui já tá perfil, ótimo. Agora vamos fazer nosso leia legenda. Eu já vou escrever aqui. Leia a legenda. E vamos mudar a fonte novamente para Altone. Eu vou deixar Medium aqui. Bem de boinha. Diminuir bastante. Vamos vir com retângulo. Esse processo aqui, vocês já sabem, mas vamos fazer do zero, porque sempre tem alguém chegando novo e é muito importante que saiba como é que faz isso daqui. Ler a legenda. Não vamos deixar tão juntinho. Seleciono o retângulo, seleciono ler a legenda, a linha aqui. E eu vou trazer aqui a seta. Essa setinha aqui, em PNG. E agora eu crio um círculo. Tá? E esse círculo aqui vai ser amarelo. Vamos colocar abaixo da seta, seleciona o círculo, seleciona a seta, centraliza também. A seta dá para diminuir mais, não tem por que ser tão grande.
Seleciona tudo aqui, traz pra cá, tá? E agora, esse retângulo de baixo, eu vou aumentar. Você vê que encaixa ali direitinho, né? Se não encaixar, você vai ajustando bem suave. Agora o retângulo de baixo, traz pra cá. E aí você vai ajustando aqui pra ficar bem legal. Show! Seleciona tudo, agrupa, lê a legenda. Prontinho. Agora, a linha aqui, eu vou deixar ele, né, com esse tom mesmo. Na verdade, deixa eu puxar um pouquinho mais para não ficar um preto tão absoluto. Deixar aqui, tá bom. Ótimo. Seleciono Leia a legenda, aqui o nosso título, o perfil e vamos alinhar tudo à esquerda. Agora eu vou clicar aqui para ele distribuir perfeitamente. Então vai ficar aqui os espaços certinho, desse para esse e desse para esse, o mesmo espaço. Show! Agora eu vou trazer aqui uma imagem aqui para o nosso arquivo e essa imagem eu vou clipar no retângulo, tá? Olha só, eu vou clipar aqui no retângulo, você vê que tem algumas coisinhas aqui, né, relacionada à área de saúde mesmo, que faz sentido com o nicho do cliente. E aqui eu vou mudar o Blend Mode para sobrepor. Você pode colocar também, como eu já falei, luz direta, luz brilhante, enfim. Se bem que aqui luz indireta ficou bem legal, né? Sobrepor. Vamos deixar sobrepor. Qualquer coisa a gente muda depois. E aqui eu vou criar uma máscara. Venho com gradiente, tá? Preto no primeiro plano. E vou apagando aqui um pouquinho, ó, dessa parte de baixo. Pego agora o brush, diminuo o fluxo e vou dando uns cliques aqui, ó, pra gente tirar um pouco, pra ficar legível, né? Porque o que importa mesmo, uma das coisas que importa é principalmente a copy. Então a copy tem que ficar bem legível. Agora, vamos fazer aqui a brincadeira junto com a imagem. Como é que a gente vai fazer isso? Antes de tudo, eu vou agrupar esses dois aqui. Chamar aqui de quadrado. E agora, agrupo quadrado, perfil, H1 e ler a legenda. Vamos deixar aqui título, né? Porque isso tudo faz parte do título. Então, vamos deixar assim, para deixar tudo bem agrupado e organizado. Show! Deixa eu só fazer um ajuste aqui na imagem, tá me incomodando um pouquinho. Só fazer esse ajuste aqui. Show! Agora, o que a gente vai fazer? Com a imagem aqui, você vai clicar em Ctrl, vai segurar a tecla Ctrl. Você vê que ao segurar a tecla, vai aparecer aqui, em volta da mãozinha ali do mouse, vai aparecer uma ferramenta ali de seleção, né? Vai aparecer uma partidinha de seleção. Isso quer dizer que, quando você der o clique aqui em cima, ele vai selecionar toda a imagem. Fechou? Então, feito isso, você vai vir agora aqui no grupo do retângulo, seleciona o retângulo e cria uma máscara. Agora dá um Ctrl I para inverter. Show de bola. Feito isso, você vai selecionar o brush. Eu vou falar bem devagar, porque tem pessoas que são iniciantes e aí nunca fizeram, né, isso daqui. Então é bom sempre explicar com calma, tá? Então você vai vir aqui com o brush. Eu vou mudar para o redondo. E aí a gente vai pintar essa parte aqui, tá? Lembra de colocar, deixar em primeiro plano o branco. E a gente vai passar aqui. E prontinho. Olha só aqui o nosso resultado. Deixa eu colocar, selecionar aqui perfil, H1 e legenda. Jogar um pouquinho aqui mais para a esquerda. Show de bola. Perfeito. Agora eu vou trazer para cá as minhas luzes. Vou aumentar. E aqui eu vou mudar para divisão. Você vê que tem aqui umas outras tonalidades, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, dá um Ctrl U para abrir aqui matiz e saturação. Seleciona aqui colorir. Vamos aumentar a saturação e procurar aqui o nosso tomzinho de azul. Esse daqui tá ótimo. Agora, eu vou criar uma máscara. Venho aqui com macio e vou tirando aqui dessa parte. Aqui eu deixo um pouquinho, vou deixar aqui. Jogar um pouquinho aqui pra cima do rosto dele.
Ah, aqui tá bom. E aí eu vou tirar dessa parte. Aqui. Agora aqui eu vou duplicar. E vamos trazer pra cá pra gente colocar um efeito aqui por cima também. Deixa eu ver. Pronto. Agora na máscara, deixa eu aumentar aqui o fluxo. Fazer esse ajuste aqui na própria iluminação. Seleciona tudo, agrupa, chama aqui de iluminação. Agora vamos trazer o coraçãozinho, né, pra gente dar mais vida ao nosso criativo. Esse outro eu vou posicionar aqui. E aí, antes de tudo, vamos fazer um ajuste. Eu vou vir aqui em filtro do Camera Raw e vamos fazer um ajuste aqui bem básico no coração. Eu vou colocar mais claridade, bastante. E mais contraste também. Vou dar um OK, prontinho. Vou deixar esse aqui. Agora duplico, trago o outro para cá. Vou diminuir um pouco. Trazer para cá. Aí esse daqui de cima, eu vou vir aqui filtro, desfoque de movimento. A gente vai dar um movimentozinho nele. Só mudar aqui o ângulo, colocar aqui para cá. Ótimo. Só diminuir um pouco mais. Feito isso, seleciono aqui tudo e eu vou chamar aqui de elemento. Vamos jogar o elemento abaixo da iluminação. Agora eu vou trazer aqui esse outro PNG, né, que é mais ou menos os batimentos cardíacos. Esse daqui vai ficar abaixo da iluminação também. Olha só, os elementos foi parar dentro do grupo. Deixa eu ajeitar aqui, que tem um toque. Pronto. Agora aqui os batimentos vão ficar aqui. Eu vou mudar aqui para sobrepor. E aqui eu aumento. Vou colocar aqui por cima mesmo. Olha só como vai ficar bem legal. Talvez dá até para colocar assim. E aí eu vou trazer agora o logo do programa Mais Médicos, né? Porque é um post que fala sobre Mais Médicos, então a gente sempre coloca o logo aqui. Vou colocar abaixo aqui também do elemento. Do elemento 3D, no caso. E vou colocar também como sobrepor. Agora vamos ajustar o BG aqui, só para não ficar tanta informação por cima da outra, tá? Justamente esse. Vou colocar aqui. Deixa eu ajeitar para ficar de um jeito legal. Talvez diminuir um pouco. Aqui tá ótimo. Pronto. Vamos deixar assim. Quando eu falo é justamente deixar um espaço vazio para encaixar aqui um logo, para não ficar uma coisa por cima da outra. Deixar dessa forma aqui, para fazer sentido. Agora fechou. Você vem aqui no grupo de cima, seja no grupo ou da camada, enfim, você clica e agora a gente vai selecionar aqui Alt, Ctrl, Shift, E, para agrupar isso tudo que a gente tem aqui na sua camada, beleza? Feito isso, converte para objeto inteligente, vem em filtro do Camera Raw e vamos fazer a nossa finalização. Como é que a gente vai fazer? Vou dar um pouquinho mais de claridade. Agora aqui a gente vai dar mais claridade mesmo para finalizar. Coloca a textura, desembaça um pouco. Aqui talvez dá para mexer um pouquinho nas sombras, deixa eu ver. Para não ficar tão escuro, colocar só um pouquinho. Um pouquinho também de contraste, tá? Agora os efeitos. Vinheta, vamos abaixar um pouquinho para arrochar na vinheta. E granulado, a gente deixar um pouquinho de ruído no nosso post. Feito isso, dá um OK. E esse é o nosso resultado. Esse daqui é o nosso post. Você vê que a gente foi seguindo, é bem tranquilinho de fazer um post bem básico e que ainda assim chama muita atenção. Se você gostou dessa aula, já me conta aqui nos comentários e não esquece, se inscreve no nosso canal para você receber todas as nossas atualizações de aulas gratuitas, tá bom? E a gente se vê na próxima.